Ao longo da história, alguns dos crimes mais aterradores foram cometidos não apenas por homens, mas também por mulheres, que por consequência enfrentaram punições extremamente cruéis. De Rizana Nafik, uma jovem empregada do Sri Lanka, na Arábia Saudita, decapitada por matar um bebê, a Soweto, conhecida como a assassina da coxa de frango, executada no Japão por seus rituais mortais de exorcismo. Essas são histórias em que a justiça se manifestou de forma drástica e extrema. Vamos explorar essas narrativas. Rizana Nafik, Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o único país que ainda adota um método de execução único, não utilizado em nenhuma outra parte do mundo. Esse método remonta à história de Rizana Nafik, uma mulher do Sri Lanka que foi condenada e executada por assassinar Naif Alki, um bebê de 4 meses. Nafik tinha apenas 17 anos quando viajou para a Arábia Saudita em 4 de maio de 2005, a fim de trabalhar como empregada doméstica. Seus pais alegaram que seu passaporte foi alterado para indicar um nascimento em 1982, o que a fez parecer mais velha, permitindo que ela contornasse a legislação do Sri Lanka, que proíbe pessoas menores de 18 anos de trabalhar no exterior. Ela conseguiu emprego em uma casa localizada em Dawadmi. Algumas semanas depois, em 22 de maio de 2005, ocorreu uma tragédia. O bebê sob seus cuidados faleceu. Embora Nafik tenha alegado que a criança se engasgou acidentalmente com leite, os pais do bebê e as autoridades a acusaram de sufocar o bebê após uma discussão com a mãe da criança. A polícia não realizou uma autópsia para confirmar a causa da morte. Supostamente, Nafik assinou uma confissão, mas a Comissão Asiática de Direitos Humanos alegou que ela foi coagida a fazê-lo sem entender o conteúdo do documento, que estava em árabe e não contava com tradução. Após ser interrogada, ela foi sentenciada à morte em 16 de junho de 2007. O presidente do Sri Lanka fez apelos ao rei saudita para que fosse concedido o perdão, mas ela foi decapitada em 9 de janeiro de 2013. Amina bint Abdul Halim bin Salam Nasser, Arábia Saudita. Em 2011, uma mulher saudita de mais de 60 anos, chamada Amina bint Abdul Halim bin Salam Nasser, foi executada por um crime incomum: feitiçaria, prática proibida na Arábia Saudita. As autoridades a acusaram de enganar as pessoas, fazendo-as pagar-lhe até $800 por sessões em que alegava curar doenças. Embora a feitiçaria e a bruxaria não sejam explicitamente proibidas pela legislação saudita, o país aplica a pena de morte a uma série de outros crimes, como estupro, assassinato, apostasia, assalto armado e tráfico de drogas. Esse caso não foi isolado, como em 2017, quando um homem egípcio também foi executado sob acusação de lançar feitiços para separar um casal. A Anistia Internacional levantou preocupações sobre os processos legais nesses casos, já que muitos réus não contavam com defesa adequada e não estavam plenamente informados sobre os procedimentos legais. A história de Aileen Wuornos, cujos crimes foram adaptados para o cinema, com Charlize Theron no papel principal, é marcada por uma violência semelhante à de muitos criminosos masculinos. Entre 1989 e 1990, Wuornos matou 7 homens enquanto trabalhava como prostituta. Sua vida foi marcada por dificuldades e abusos que influenciaram suas ações mais tarde. Ela foi presa e, após julgamento, condenada pelos assassinatos. Wuornos alegou que agiu em legítima defesa, afirmando que suas vítimas tentaram estuprá-la enquanto ela trabalhava, mas os tribunais não aceitaram sua defesa. Ela foi sentenciada à morte e passou mais de uma década no corredor da morte na Flórida. Finalmente, foi executada por injeção letal em 9 de outubro de 2002,
Sua história foi tema de diversos livros, documentários e do filme de 2003, Monster, no qual Charlize Theron interpretou Wuornos e recebeu ampla aclamação por sua interpretação da mulher complexa e problemática. Méline Mouton, França. A seguir, temos uma criminosa que se tornou a penúltima mulher francesa a ser guilhotinada. Méline Mouton, conhecida como a envenenadora de Beralo. Méline foi uma assassina em série que envenenou 11 pessoas em Beralo, na Argélia, em 1943, 7 das quais não sobreviveram. Vários óbitos ocorreram em 1943 sob condições suspeitas, com sinais evidentes de envenenamento, o que chamou a atenção das autoridades para Méline. Até mesmo seu próprio filho e outras pessoas, incluindo seu marido, apresentaram sintomas semelhantes, mas sobreviveram. As investigações começaram e descobriu-se que ela havia adquirido 200 gramas de arenito de sódio de um farmacêutico local, alegando que seria usado para combater formigas. Ela foi detida e confessou os envenenamentos fatais. Seu julgamento teve início em 15 de novembro de 1947 e ela foi considerada culpada de todos os crimes. Apenas 2 dias depois, em 10 de abril de 1948, foi executada por guilhotina. Durante sua execução, sua saia foi ajustada para evitar interferir com a lâmina da guilhotina, seu cabelo foi preso e sua blusa apertada enquanto ela se posicionava. Ela começou a gritar por seus filhos e, momentos depois, foi decapitada. Antonina Makarova, garota metralhadora. Agora, falaremos de uma criminosa que não era uma assassina em série, mas foi responsável por muitas mortes. Antonina Makarova, conhecida como Tonka, a garota metralhadora. Makarova foi uma criminosa de guerra soviética que colaborou com a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Nascida na União Soviética, ela se envolveu nas complexidades da guerra quando foi separada de sua unidade durante a invasão alemã entre 1942 e 1943. Em vez de se tornar prisioneira, Makarova decidiu colaborar com as forças de ocupação alemãs. Ela atuou como executora em uma região sob controle nazista, a autonomia Elikat. Sua função era particularmente cruel. Ela operava uma metralhadora Maxim M1910 russa e foi responsável pela execução de centenas de partisanos soviéticos e suas famílias, membros de grupos de resistência contra os nazistas. Makarova executava grupos de até 27 pessoas por vez, número correspondente à capacidade da prisão local. Sua traição não foi descoberta imediatamente após a guerra e ela viveu sob um nome falso, casou-se e teve filhos. No entanto, nos anos 70, seu passado foi revelado quando foi reconhecida por um antigo morador de Elikat. Após a confirmação de sua identidade, Makarova foi presa, julgada e condenada por seus crimes de guerra. Ela foi executada em 1979, como uma resposta tardia, mas firme, do sistema de justiça soviético contra colaboradores como ela. Curtindo o vídeo, inscreva-se então, ative as notificações e acompanhe nossas investigações de perto. Martha Beck e Raymond Fernandes. Em seguida, temos a história de uma assassina em série que, junto com seu parceiro, matou várias pessoas entre 1947 e 1949. Martha Beck foi uma das infames assassinas do coração solitário, ao lado de Raymond Martinez Fernandes. Sua onda de homicídios, que durou de 1947 a 1949, resultou na morte de até 20 vítimas nos Estados Unidos. Beck e Fernandes atraíam suas vítimas por meio de anúncios de corações solitários, explorando a vulnerabilidade de quem procurava companhia e amor. Martha Beck desempenhou um papel crucial nos assassinatos.
se passando por irmã de Fernandes para desviar a desconfiança. Ela frequentemente enganava as vítimas, alegando que vivia sozinha e apresentava Fernandes apenas como um hóspede. Motivada por ciúmes intensos, Beck tomava medidas extremas para garantir que Fernandes não tivesse relações íntimas com outras mulheres. Quando ele se envolvia sexualmente com alguma, o casal enfrentava sua ira. Após ganhar a confiança das vítimas, eles as roubavam e, para encobrir os rastros, as matavam. O casal foi capturado e seu julgamento atraiu a atenção da mídia devido à brutalidade dos crimes. Em 1951, ambos foram executados na cadeira elétrica na prisão de Sing Sing, em Nova York. Peroza Janguladani, criminosa necrofílica. Aqui falaremos de Peroza Janguladani, uma criminosa necrofílica húngara, considerada uma das mais infames assassinas na história criminal da Hungria. Peroza cometeu seus primeiros homicídios ainda na infância, matando 5 jovens e crianças antes de atingir a maioridade. Seu primeiro assassinato foi de uma menina de 11 anos chamada Makomaromi, que cuidava de vacas nas proximidades. Ela atraiu a menina até sua casa prometendo-lhe batatas fritas e a estrangulou com um fio elétrico. Após o assassinato, ela desnudou o corpo e praticou atos indescritíveis. Em seguida, cobriu o corpo com um cobertor e jogou-o em um poço. De maneira similar, ela matou outra menina de 13 anos, estrangulando-a com um fio e praticando os mesmos atos com o cadáver. Entre 1953 e 1954, ela matou mais 5 meninas para satisfazer seus impulsos. Foi presa após uma tentativa fracassada, quando uma vítima escapou e denunciou o crime à polícia. Aos 20 anos, Peroza fez uma série de confissões e em 12 de dezembro de 1954 foi enforcada na prisão de Solo. Marianne Cotton. A próxima criminosa da lista foi Marianne Cotton, uma das assassinas em série mais notórias da Grã-Bretanha. Utilizando arsênico como arma, ela matou aqueles que estavam mais próximos a ela. Acredita-se que tenha assassinado 11 de seus 13 filhos e 3 de seus 4 maridos, tornando sua história uma das mais macabras do crime britânico. Seu método envolvia envenenar suas vítimas com arsênico, uma substância comum, mas mortal, que permitiu que ela cometesse os assassinatos sem ser detectada por um longo período. O veneno era normalmente administrado através de comida ou chá, causando uma doença prolongada e dolorosa nas vítimas antes de suas mortes. O principal motivo de seus crimes era financeiro, já que ela se beneficiava de seguros de vida e outros ganhos financeiros após as mortes de membros de sua família. A série de assassinatos de Marianne terminou quando ela foi presa e condenada pelo assassinato de seu enteado. Ela foi executada na prisão de Durham em 24 de março de 1873 pelo célebre algoz William Calcraft. Embora a execução por enforcamento fosse geralmente fatal instantaneamente devido à quebra do pescoço, no caso de Cotton, ela morreu por asfixia. Isso aconteceu porque a corda foi ajustada de maneira inadequada, impedindo que a queda quebrasse seu pescoço como deveria. A próxima criminosa em série foi Daisy Decker, a segunda mulher a ser enforcada na história criminal da África do Sul. Ela ficou famosa por manipular aqueles ao seu redor para cometer assassinatos. Daisy foi acusada de envenenar 2 de seus maridos com estricnina, motivada pela oportunidade de obter o dinheiro do seguro de vida deles. No entanto, foi a morte de seu único filho, a quem ela matou com arsênico, que a levou à sua condenação. Após matar seus 2 primeiros maridos, Daisy se casou com Sidney Clarence Decker, um viúvo e encanador, assim como seus maridos anteriores. Em fevereiro de 1932, Daisy viajou a Turrentine para comprar arsênico, alegando que o usaria para eutanizar um gato doente.
No entanto, em 2 de março, seu filho de 20 anos, RHS, adoeceu após beber café que ela preparou, assim como seu colega James Webster. Embora Webster tenha se recuperado, RHS faleceu em 5 de março, com a causa inicial sendo atribuída à malária cerebral. Após sua morte, Daisy recebeu o dinheiro do seguro de vida de seu filho. Uma semana depois, Decker foi presa, e sua compra de arsênico foi rastreada até um químico em Turfontein, que reconheceu Daisy em uma foto de jornal. Após um julgamento de cerca de 1 mês, Daisy foi condenada à morte por enforcamento. A sentença foi cumprida na manhã de 30 de dezembro de 1932, na prisão central de Pretória. Sophie Johansdotter. Em seguida, temos Sophie Johansdotter, uma serial killer sueca-norueguesa, que foi a última mulher a ser decapitada na Noruega. Ela trabalhou como empregada doméstica para um comerciante em Fredal, atualmente conhecido como Hall, na Noruega, onde cometeu uma série de envenenamentos entre 1869 e 1874. Sophie tinha fama de ser difícil de trabalhar, o que fazia com que outros empregados desistissem. Também era conhecida por roubar quando não estava sendo supervisionada. Seu primeiro envenenamento ocorreu em 1869, após uma disputa com outra empregada, que morreu subitamente devido a envenenamento por arsênico. Em 1872, ela envenenou a esposa do comerciante para quem trabalhava e 2 anos depois, após ser flagrada roubando, envenenou o próprio comerciante. Os envenenamentos passaram despercebidos até 1875, quando uma investigação levou à exumação do comerciante e sua esposa, revelando altos níveis de arsênico. Durante a investigação, foi encontrado correspondência de Johansdotter pedindo arsênico à sua irmã, supostamente para tratar um problema de pele. Quando confrontada com as evidências e os corpos, ela confessou os 3 assassinatos. Sophie foi condenada em julho de 1875 e executada por decapitação em fevereiro de 1876. Martha Needle, a Viúva Negra. Martha Needle, uma das assassinas mais notórias da Austrália, é a próxima criminosa da lista. Conhecida como a Viúva Negra, ela matou todos os membros de sua família com arsênico para obter o dinheiro do seguro. Martha envenenou seu marido, 3 filhas pequenas e o irmão de seu novo noivo. Ela administrava o veneno lentamente, mantendo uma fachada de esposa e mãe dedicada enquanto seus familiares morriam aos poucos. O caso chamou a atenção mundial quando Martha tentou envenenar Herman, o irmão de seu namorado. O Dr. Boyd, desconfiado, alertou a polícia, que planejou uma operação para prendê-la. Durante o almoço, Martha serviu a Herman uma xícara de chá envenenado com uma dose letal de arsênico, e ele sinalizou para a polícia. Ela foi acusada de tentativa de homicídio, e o julgamento durou 3 dias. Apesar de sua defesa, foi condenada à morte e executada por enforcamento em 22 de outubro de 1894. Raya e Sakina. Raya e Sakina, 2 irmãs egípcias, merecem menção como um grupo de assassinas em série. Elas, juntamente com seus maridos e 2 outros homens, foram responsáveis pela morte de mais de 17 mulheres no bairro de Labim, em Alexandria, em 1919. As vítimas, muitas vezes prostitutas de um bordel que as irmãs administravam, eram atraídas para suas casas, onde eram embriagadas com vinho e licor. Depois, os homens as sufocavam com um pano molhado e roubavam suas joias, dinheiro e roupas, enterrando os corpos sob as placas do chão.
Curiosamente, a casa das irmãs ficava próxima à delegacia de polícia, onde os corpos eram enterrados sem serem detectados. Eventualmente, a polícia as prendeu. E após uma investigação, Ria, Sakina e seus maridos foram condenados à morte em 16 de maio de 1921. Ana Maria Zwanziger. Por fim, Ana Maria Zwanziger, que ficou conhecida por seu uso meticuloso de arsênico para matar 4 pessoas entre 1801 e 1811. Trabalhando como governanta na casa de vários juízes na Alemanha, ela envenenava seus empregadores com arsênico e depois os cuidava até se recuperarem, ganhando sua confiança. Embora tenha envenenado várias pessoas, Zwanziger não conseguiu salvar todas, incluindo um bebê. Seu comportamento criminoso foi motivado por descontentamento pessoal e ganhos financeiros. A investigação subsequente levou à descoberta de arsênico nos corpos das vítimas e ela foi condenada à morte. Antes de sua execução por decapitação, comentou que sua morte poderia ser uma bênção para a sociedade. Obrigado por assistir a este vídeo. Se gostou, confira os conteúdos sugeridos na tela, clicando em um dos cards